Sabe aquela insegurança que você sente quando vai descer uma escada? Aquele medo de pisar errado e cair? Aquele joelho que dói e parece que vai travar a qualquer momento? E se eu te dissesse que existe uma vitamina, uma só, que pode melhorar drasticamente seu equilíbrio e devolver a força dos seus joelhos? E olha, eu não estou falando de algo caro ou difícil de encontrar. Estou falando de algo tão simples que você provavelmente já ouviu falar, mas nunca ninguém te explicou direito como usar. Fica comigo até o final, porque o que eu vou te revelar agora pode ser a resposta que você estava procurando há tanto tempo. Eu sou a doutora Mariana Coelho, enfermeira com mais de 15 anos de experiência cuidando de pessoas acima de 60 anos. E ao longo desses anos, eu vi muita coisa. Vi gente que achava que nunca mais ia andar direito voltar a caminhar na praça. Vi pessoas que tinham pavor de escada voltarem a subir e descer sem medo. E sabe qual foi o segredo? Não foi cirurgia. Não foi remédio caríssimo. Foi entender como o corpo funciona e dar para ele exatamente o que ele precisa. Deixa eu te contar uma história que mudou completamente a forma como eu vejo essa questão do equilíbrio e da força nos joelhos. Há uns 3 anos, chegou no posto de saúde onde eu trabalhava a Dona Neuza, 72 anos, moradora de um bairro aqui perto. Ela entrou apoiada na filha, arrastando os pés, com medo visível de dar cada passo. A filha me contou que a mãe tinha caído 2 vezes nos últimos 6 meses, uma vez no banheiro e outra na calçada de casa. E desde então, a Dona Neuza tinha desenvolvido um medo paralisante de andar. Ela mal saía do quarto. O interessante é que quando eu conversei com ela, percebi que aquele medo tinha se transformado numa prisão invisível. Ela me contou que acordava de noite com pesadelos de estar caindo, que evitava até ir ao banheiro sozinha, que pedia para a filha trazer tudo no quarto porque tinha pavor de atravessar o corredor. Era como se o chão tivesse se transformado no inimigo, numa ameaça constante. E olha, eu via nos olhos dela aquela tristeza profunda de quem perdeu a liberdade, de quem se sente um peso para a família. Quando eu conversei com ela, perguntei sobre dor nos joelhos. Ela disse que sentia, mas que o pior era a sensação de que as pernas não obedeciam, de que a qualquer momento ela ia perder o equilíbrio e cair de novo. Ela descrevia como se as pernas fossem de gelatina, como se não conseguisse confiar nelas. E isso é muito comum, sabe? A pessoa não sente necessariamente uma dor aguda, mas sente aquela instabilidade, aquela sensação de que o corpo não responde como deveria. Eu examinei ela com cuidado. Os joelhos estavam um pouco inchados, mas nada absurdo. A força muscular estava fraca, mas também nada que justificasse aquele medo todo. Foi quando eu pedi uns exames básicos de sangue. E quando o resultado voltou, eu entendi tudo. A vitamina D dela estava em 8 nanogramas por mililitro. 8, quando o mínimo aceitável é 30. Aquela mulher estava com uma deficiência tão severa de vitamina D que o corpo dela simplesmente não conseguia funcionar direito. Agora você deve estar se perguntando, mas o que a vitamina D tem a ver com equilíbrio e força nos joelhos? Deixa eu te explicar de um jeito bem simples. A vitamina D não é só para osso, não. Ela é fundamental para o funcionamento dos músculos. Pensa comigo, seus músculos são como os cabos de sustentação de uma ponte. Se esses cabos estão firmes e fortes, a ponte aguenta qualquer peso, qualquer vento, qualquer movimento. Mas se os cabos estão fracos e esgarçados, a ponte balança, range, ameaça cair. É exatamente isso que acontece com o seu corpo quando falta vitamina D. Quando você tem vitamina D suficiente no corpo, seus músculos conseguem se contrair com força, conseguem responder rápido aos comandos do cérebro, conseguem te manter estável. Mas quando falta vitamina D, acontece uma coisa terrível. Seus músculos ficam fracos, lentos, não respondem direito. E aí você perde o equilíbrio, tropeça, cai. E o joelho, que depende dos músculos da coxa para se manter estável, começa a doer, a travar, a falhar. A verdade é que o joelho é uma articulação que trabalha sob pressão constante. Toda vez que você dá um passo, ele precisa suportar o peso do seu corpo inteiro, absorver o impacto, se ajustar ao terreno. E quem faz esse trabalho de estabilização são os músculos ao redor, principalmente o quadríceps, aquele músculo grande da frente da coxa.
Quando esse músculo está forte e bem nutrido com vitamina D, ele segura o joelho firme, distribui as forças de forma equilibrada, protege a cartilagem. Mas quando ele está fraco por deficiência de vitamina D, o joelho fica solto, desprotegido, sobrecarregado. É como dirigir um carro com os amortecedores ruins. Cada buraco na rua vira um sofrimento, cada lombada machuca. Um estudo feito pela Universidade Federal de São Paulo acompanhou mais de 800 idosos durante 2 anos. E sabe o que eles descobriram? Que aqueles que tinham níveis adequados de vitamina D tinham 70% menos quedas do que aqueles com deficiência. 70%. Isso não é pouca coisa. Isso significa que a maioria das quedas que acontecem poderiam ser evitadas simplesmente corrigindo os níveis dessa vitamina. E tem mais. O mesmo estudo mostrou que idosos com vitamina D adequada tinham muito menos dor nos joelhos e muito mais força muscular nas pernas. Porque a vitamina D age direto nas células musculares, melhorando a capacidade delas de gerar força e de se recuperar depois de um esforço. É como se ela fosse o combustível de alta qualidade que faz o motor do carro funcionar melhor, mais suave, com mais potência. Se você está aprendendo algo novo aqui, considere se inscrever no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. E olha, eu sei que tem muita informação confusa por aí na internet, mas o que eu estou-te contando aqui é baseado em ciência, em estudos sérios e na minha experiência de anos cuidando de gente como você. Eu não estou aqui para vender milagre. Estou aqui para te mostrar o que realmente funciona, o que eu vi funcionar centenas de vezes na minha prática diária. Voltando à história da Dona Neuza. Eu expliquei para ela e para a filha sobre a deficiência de vitamina D, prescrevi um suplemento, porque no caso dela estava tão baixo que só com alimentação não ia resolver rápido. E orientei ela a tomar sal todo dia, pelo menos 15 minutos, de preferência antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, com os braços e as pernas expostos. Eu lembro que a filha ficou meio receosa, perguntou se não ia fazer mal, se não ia causar câncer de pele. E eu expliquei que 15 minutos de sol nos horários adequados não só não faz mal, como é essencial para a saúde. O problema é quando a pessoa fica horas no sol do meio-dia sem proteção. Aí sim é perigoso. Mas um solzinho da manhã ou da tarde é remédio, é vida. E sabe o que aconteceu? Em 6 semanas, quando ela voltou para refazer o exame, a vitamina D tinha subido para 32. Ainda não estava perfeita, mas já estava no mínimo aceitável. E a mudança nela foi impressionante. Ela entrou no consultório andando sozinha, sem medo, com um sorriso no rosto. Me disse que estava conseguindo ir até a padaria de novo, que tinha voltado a cuidar das plantas no quintal, que não sentia mais aquele medo constante de cair. Os joelhos ainda doíam um pouquinho, mas nada comparado com antes. E a sensação de fraqueza nas pernas tinha diminuído drasticamente. Ela me abraçou chorando e disse que tinha recuperado a vida dela. E olha, eu também chorei porque é para isso que eu faço o que eu faço. É para ver gente voltando a viver, voltando a ter alegria, voltando a ter esperança. Agora deixa eu te explicar porque tanta gente tem deficiência de vitamina D, especialmente depois dos 60 anos. Primeiro, porque a pele envelhece e perde a capacidade de produzir vitamina D quando exposta ao sol. É como se a fábrica que produz essa vitamina fosse ficando mais lenta, menos eficiente com o passar dos anos. Uma pessoa de 70 anos produz cerca de 75% menos vitamina D do que uma pessoa de 20 anos, mesmo tomando a mesma quantidade de sol. Isso é impressionante e muita gente não sabe. Segundo, porque muita gente tem medo de tomar sol por causa do câncer de pele e acaba se protegendo demais. E olha, eu entendo o medo, eu realmente entendo. A gente ouve tanto falar sobre os perigos do sol que acaba ficando com receio. Mas a verdade é que precisamos de equilíbrio. Precisamos de sol, mas de forma inteligente, nos horários certos, pelo tempo certo. Terceiro, porque os rins, que ativam a vitamina D no corpo, também vão perdendo eficiência com a idade. A vitamina D que a gente produz na pele ou que a gente come nos alimentos não está na forma ativa. Ela precisa passar pelos rins para ser transformada na forma que o corpo consegue usar. E com o envelhecimento, os rins vão perdendo essa capacidade. É mais um fator que contribui para a deficiência.
E quarto, porque a alimentação brasileira, de forma geral, é pobre em vitamina D. Poucos alimentos têm essa vitamina em quantidade significativa. A gente come muito arroz, feijão, pão, macarrão, que são importantes, mas não têm vitamina D. E a gente come pouco peixe, pouco ovo, pouco alimento fortificado. Então junta tudo isso e você tem uma epidemia silenciosa de deficiência de vitamina D entre os idosos brasileiros. Segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 60% dos brasileiros acima de 60 anos têm níveis insuficientes de vitamina D 60%. Isso é assustador. E o pior é que a maioria nem sabe porque ninguém pede esse exame de rotina. A pessoa vai no médico reclamando de dor no joelho, de fraqueza nas pernas, de tontura, de quedas e o médico trata os sintomas, mas não investiga a causa. Dá um anti-inflamatório para a dor, um remédio para a tontura, mas não resolve o problema de verdade. É como tentar apagar um incêndio jogando água só na fumaça, sem atacar o fogo. Pode até aliviar um pouco, mas o problema continua lá, queimando por dentro. Eu tive outro paciente, o Sr. Manuel, 76 anos, aposentado, que tinha caído 3 vezes em um ano. Ele chegou no posto com o braço engessado da última queda. Estava desesperado, com medo de cair de novo e quebrar o fêmur. E olha, o medo dele era totalmente justificado. Fratura de fêmur em idoso é uma das coisas mais graves que pode acontecer. Muitos não se recuperam, ficam acamados, desenvolvem complicações, pneumonia, trombose. É muito sério. Quando eu perguntei sobre a rotina dele, ele me contou que passava o dia todo dentro de casa assistindo televisão, que não tomava sol porque morava num apartamento pequeno e escuro e que comia muito mal, basicamente pão com café e arroz com alguma coisa no almoço. Ele era viúvo, morava sozinho, não tinha muito ânimo para cozinhar. E eu entendo, sabe? Quando a gente perde o companheiro, quando a gente fica sozinho, muita coisa perde sentido. Fazer comida para comer sozinho parece que não vale a pena. Pedi o exame de vitamina D e deu 6 nanogramas por mililitro. 6. O corpo dele estava literalmente implorando por ajuda. Comecei a suplementação, orientei-ele a tomar sol na janela mesmo, já que ele tinha dificuldade de sair e a incluir alguns alimentos ricos em vitamina D na dieta. Conversei também com uma sobrinha dele que morava perto e pedi para ela ajudar com a alimentação. Em 3 meses, ele estava completamente diferente. Não tinha caído mais nenhuma vez, estava andando com muito mais segurança e, o melhor, tinha voltado a sair de casa para jogar dominó com os amigos. Ele me disse que tinha recuperado a vontade de viver, que antes estava só esperando a hora de morrer, mas agora tinha planos de novo. Queria viajar para visitar um irmão que morava em outro estado, queria conhecer um bisneto que tinha nascido. Pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Antes de continuar, quero-te pedir um favor. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo com ela. Pode fazer toda a diferença. Muita gente está sofrendo em silêncio, achando que é normal ficar fraco, que é normal cair, que é normal sentir dor, e não é. Não é normal. É consequência de algo que pode ser corrigido. E quanto mais gente souber disso, menos gente vai sofrer à toa. Agora você deve estar se perguntando, como eu sei se estou com deficiência de vitamina D? Bom, o jeito mais seguro é fazer um exame de sangue. É simples, rápido e geralmente se os oferece. Você pede para o seu médico solicitar a dosagem de vitamina D, que o nome técnico é 25-hidroxivitamina D. O valor ideal é acima de 30 nanogramas por mililitro, mas muitos especialistas defendem que o ideal mesmo é ficar entre 40 e 60. Alguns estudos mostram que nessa faixa os benefícios são ainda maiores, especialmente para força muscular e prevenção de quedas. Mas enquanto você não faz o exame, existem alguns sinais que podem indicar deficiência. Fraqueza muscular, especialmente nas pernas. Aquela sensação de que você não tem força para levantar da cadeira, para subir um degrau, para carregar uma sacola de compras. Dor nos ossos e nas articulações, principalmente nos joelhos e na lombar. Uma dor meio difusa que você não sabe explicar direito de onde vem, mas que está ali, incomodando. Cansaço excessivo, aquela sensação de que você não tem energia para nada. Você acorda cansada, passa o dia cansada, vai dormir cansada.
Mesmo sem fazer esforço, mesmo descansando, o cansaço não passa. Dificuldade de equilíbrio, sensação de tontura ou de que vai cair. Você está andando e de repente sente que o chão está se movendo, que você está flutuando, que vai perder o controle. Quedas frequentes. Se você já caiu mais de uma vez no último ano, isso é um sinal de alerta vermelho. Cicatrização lenta de feridas. Você se machuca e demora semanas para sarar. E até depressão, porque a vitamina D também está envolvida na produção de serotonina, o hormônio do bem-estar. Muita gente que está deprimida, sem vontade de fazer nada, sem alegria, pode estar com deficiência de vitamina D e nem sabe. Se você se identificou com vários desses sintomas, é muito provável que você esteja com deficiência de vitamina D. E a boa notícia é que isso tem solução. Não é complicado. Não é caro. É uma questão de fazer as escolhas certas e ter disciplina. Agora deixa eu te explicar como você pode aumentar seus níveis de vitamina D de forma natural e segura. A primeira e mais importante fonte de vitamina D é o sol. O nosso corpo produz vitamina D quando a pele é exposta aos raios ultravioleta B do sol. É um processo fascinante, sabe? A pele tem uma substância chamada 7-desidrocolesterol que, quando recebe os raios UVB, se transforma em vitamina D3. É como mágica, mas é pura biologia. Mas tem que ser do jeito certo. Não adianta ficar no sol do meio-dia e se queimar. O ideal é tomar sol antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde, com braços e pernas expostos, sem protetor solar, por 15 a 20 minutos, pelo menos 3 vezes por semana. Eu sei que muita gente tem medo de câncer de pele e o medo é válido, mas 15 minutos de sol não vai te causar câncer. Pelo contrário, vai te dar saúde, vai fortalecer seus ossos e músculos, vai melhorar seu humor. O problema é quando a pessoa fica horas no sol do meio-dia sem proteção. Aí sim é perigoso. Mas um solzinho da manhã, sentada na varanda, tomando um café, olhando os passarinhos, isso é remédio puro. É terapia. É vida. E olha, eu sempre oriento meus pacientes a transformarem esse momento num ritual gostoso. Não é só tomar sol por obrigação. É aproveitar aquele momento, respirar fundo, agradecer pelo dia, sentir o calorzinho no rosto. Isso faz bem para o corpo e para a alma. Eu lembro de uma paciente minha, a Dona Lourdes, 80 anos, que tinha tanto medo de sol que não saía de casa nem para pegar o jornal. Ela usava protetor solar até dentro de casa. Achava que qualquer raio de sol ia causar câncer. Quando eu expliquei para ela sobre a importância do sol para a vitamina D, ela ficou chocada. Nunca ninguém tinha explicado isso para ela. Ela só ouvia falar dos perigos, nunca dos benefícios. Começou a sentar na varanda todo dia de manhã, tomando café e pegando um solzinho. E sabe o que ela me disse? Que aquele momento tinha virado melhor do dia dela. Que ela aproveitava para meditar, para rezar, para simplesmente estar ali, presente, viva. Em 2 meses, ela me disse que estava se sentindo mais disposta, que as dores no corpo tinham diminuído e que estava dormindo melhor à noite. Pequenas mudanças, grandes resultados. A segunda fonte de vitamina D é a alimentação. Mas aqui vai um aviso importante. Poucos alimentos têm vitamina D em quantidade significativa. Os principais são peixes gordos como salmão, sardinha e atum. E olha, não precisa ser salmão fresco, que é caro. Sardinha enlatada tem tanta vitamina D quanto salmão fresco e é muito mais barata e prática. Você pode fazer um patê de sardinha, pode comer com arroz, com salada, com torrada. É gostoso, é nutritivo, é acessível. Gema de ovo também tem vitamina D. Muita gente tem medo de comer ovo por causa do colesterol, mas a ciência já provou que o colesterol do ovo não aumenta o colesterol do sangue na maioria das pessoas. 1 ou 2 ovos por dia é seguro e saudável. Fígado de boi também tem vitamina D, mas muita gente não gosta. Se você gosta, ótimo, come. Se não gosta, não tem problema, tem outras opções. Cogumelos expostos ao sol também produzem vitamina D, assim como a nossa pele. É interessante isso, né?
Se você deixar os cogumelos no sol por algumas horas antes de comer, eles vão produzir vitamina D. E alimentos fortificados como leite, iogurte e cereais também ajudam. Mas a verdade é que só com alimentação é muito difícil atingir os níveis ideais de vitamina D, especialmente se você já está com deficiência. Por isso, na maioria dos casos, a suplementação é necessária. E não tem problema nenhum nisso. Suplemento não é remédio, não é química ruim. É só uma forma de dar para o corpo o que ele precisa e não está conseguindo obter de outras formas. Se você chegou até aqui, é porque esse assunto realmente te interessa. Então se inscreve para não perder os próximos vídeos, tá? Eu estou sempre trazendo conteúdo de qualidade, baseado em ciência e na minha experiência prática, para ajudar você a viver melhor, com mais saúde e independência. E olha, eu faço isso de coração porque eu acredito que a informação de qualidade pode mudar vidas. Pode evitar sofrimento. Pode devolver dignidade. Agora vamos falar sobre suplementação. A vitamina D pode ser encontrada em duas formas, D2, que é de origem vegetal, e D3, que é de origem animal. A D3 é mais eficiente, é mais bem absorvida pelo corpo, então sempre que possível, escolha a D3. Quando você for comprar na farmácia, olha no rótulo. Tem que estar escrito Coolcalcifrol, que é o nome da vitamina D3. A dose vai depender do seu nível atual de vitamina D. Se você está com deficiência severa, abaixo de 20, o médico pode prescrever doses altas de 50.000 unidades por semana durante alguns meses. Parece muito, mas não é. É o que o corpo precisa para recuperar os estoques rapidamente. Se você está com níveis baixos, mas não tão críticos, entre 20 e 30, a dose pode ser de 1.000 a 2.000 unidades por dia. E se você já está com níveis adequados e quer apenas manter, 600 a 800 unidades por dia são suficientes. Mas atenção, não saia tomando vitamina D por conta própria sem fazer exame e sem orientação médica. Vitamina D em excesso pode ser tóxica, pode causar acúmulo de cálcio no sangue, pedra nos rins, problemas cardíacos. Então sempre faça o exame primeiro, converse com o seu médico e siga a orientação dele. Eu sei que às vezes é tentador ver um vídeo na internet, ouvir alguém falando bem de um suplemento e sair comprando. Mas cada corpo é diferente, cada pessoa tem necessidades diferentes. O que funciona para um pode não funcionar para outro, ou pode querer fazer mal. Eu tive um caso de um senhor, o seu Joaquim, 79 anos, que ouviu falar que vitamina D era bom e começou a tomar por conta própria, sem fazer exame. Ele comprou um frasco de 10.000 unidades e tomava todo dia. Achou que quanto mais, melhor. Depois de 3 meses, começou a sentir náusea, fraqueza, confusão mental. A família achou que era Alzheimer começando, ficaram desesperados. Quando fizeram os exames, a vitamina D dele estava em 120 nanogramas por mililitro, muito acima do ideal, e o cálcio no sangue estava altíssimo. Ele teve que internar para fazer hidratação venosa e corrigir os níveis. Ficou bem, graças a Deus, mas foi um susto desnecessário. Se ele tivesse feito o exame antes e tomado a dose certa, nada disso teria acontecido. Então, por favor, não faça isso. Faça as coisas do jeito certo. Agora deixa eu te explicar como a vitamina D age especificamente no equilíbrio e na força dos joelhos, porque isso é fascinante. Quando você tem vitamina D suficiente, ela entra nas células musculares e ativa receptores específicos que melhoram a contração muscular. É como se ela ligasse um interruptor dentro da célula que faz tudo funcionar melhor. Isso significa que seus músculos conseguem gerar mais força com menos esforço. E os músculos da coxa, especialmente o quadríceps, são fundamentais para a estabilidade do joelho. Quando eles estão fortes, eles seguram o joelho no lugar e evitam que ele balance, que trave, que doa. Eles funcionam como uma cinta de proteção natural. Mas quando eles estão fracos por falta de vitamina D, o joelho fica instável, sobrecarregado e aí começa a doer, a inchar, a dar problema. Além disso, a vitamina D também melhora a comunicação entre os nervos e os músculos. Ela acelera a transmissão dos sinais elétricos que o cérebro manda para os músculos. E isso é crucial para o equilíbrio. Pensa comigo.
Quando você pisa errado, quando você tropeça, seu cérebro precisa mandar um sinal rapidíssimo para os músculos das pernas se contraírem e te segurarem. Estamos falando de milésimos de segundo. Se essa comunicação está lenta por falta de vitamina D, você não consegue reagir a tempo e cai. Mas quando a vitamina D está adequada, essa comunicação é rápida, eficiente e você consegue se recuperar do desequilíbrio antes de cair. É a diferença entre tropeçar e se segurar ou tropeçar e ir ao chão. Um estudo publicado no Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism acompanhou 1.200 idosos durante 5 anos. Eles dividiram os participantes em 2 grupos. Um grupo recebeu suplementação de vitamina D e o outro recebeu placebo, uma pílula de farinha que não fazia nada. No final dos 5 anos, o grupo que tomou vitamina D teve 43% menos quedas e 37% menos fraturas. E mais, eles tinham melhor desempenho em testes de equilíbrio e de força muscular. Conseguiam ficar mais tempo apoiados num pé só, conseguiam levantar da cadeira mais rápido, conseguiam andar mais longe sem cansar. Isso prova de forma científica o que eu vejo todo dia na prática. Vitamina D faz diferença. Vitamina D salva vidas. Vitamina D devolve independência. Me conta nos comentários se você já passou por algo parecido. Já caiu sem motivo aparente? Já sentiu suas pernas falharem? Já teve medo de andar? Eu adoro ler vocês e entender melhor o que está acontecendo na vida real, fora dos consultórios e dos estudos científicos. Cada história que vocês compartilham me ajuda a ser uma profissional melhor, a entender melhor as dificuldades de vocês, a trazer conteúdos mais relevantes. Agora eu quero falar sobre um aspecto que muita gente ignora, que é a relação entre vitamina D e dor nos joelhos. Muita gente tem dor crónica no joelho e já fez de tudo. Já tomou anti-inflamatório, já fez fisioterapia, já colocou gelo, já colocou calor, já até pensou em cirurgia, mas nada resolve. E sabe porquê? Porque ninguém investigou a vitamina D. A deficiência dessa vitamina causa uma dor muscular difusa que muitas vezes é confundida com dor articular. A pessoa acha que é o joelho que está doendo, mas na verdade são os músculos ao redor do joelho que estão fracos e inflamados por falta de vitamina D. Quando você corrige os níveis, a dor simplesmente desaparece ou diminui drasticamente. É impressionante como algo tão simples pode resolver um problema que estava tirando o sono da pessoa há anos. Eu atendi uma senhora, a Dona Aparecida, 74 anos, que tinha dor nos 2 joelhos há mais de 3 anos. Ela já tinha feito raio-x, ressonância, já tinha ido em ortopedista, reumatologista e ninguém achava nada de grave. Tinha um pouco de desgaste natural da idade, mas nada que justificasse aquela dor constante. Os médicos diziam que era normal, que era da idade, que ela tinha que aprender a conviver com a dor. E olha, isso me revolta. Dor não é normal. Dor é sinal de que algo está errado. Ela tomava anti-inflamatório quase todo dia e mesmo assim a dor não passava. Quando eu pedi o exame de vitamina D, deu 13 nanogramas por mililitro. Comecei a suplementação e em 8 semanas ela voltou no posto praticamente pulando de alegria. A dor tinha diminuído em 80%. Ela disse que não acreditava que a solução era tão simples, que se soubesse antes teria evitado anos de sofrimento, anos de tomar remédio, anos de achar que ia ter que viver assim para o resto da vida. E tem outro ponto importante. A vitamina D também tem ação anti-inflamatória. Ela reduz a produção de substâncias inflamatórias no corpo, como as citocinas pró-inflamatórias, o que ajuda a diminuir a inflamação nas articulações, nos tendões, nos músculos. É como se ela apagasse um incêndio que estava queimando por dentro do corpo. Então, mesmo que você tenha um problema real no joelho, como artrose ou tendinite, a vitamina D vai ajudar a controlar a inflamação e a dor. Não vai curar a artrose, porque a artrose é degeneração da cartilagem e isso não tem volta completa, mas vai melhorar muito a qualidade de vida. Vai permitir que você se movimente com menos dor, que faça as coisas que gosta, que viva melhor. Agora deixa eu te dar algumas dicas práticas de como você pode melhorar seus níveis de vitamina D no dia-a-dia, além da suplementação. Primeira dica, crie o hábito de tomar sol todo dia. Pode ser na varanda, no quintal, na janela, tanto faz.
O importante é expor a pele ao sol por pelo menos 15 minutos. Faça disso uma rotina, igual escovar os dentes. Todo dia, no mesmo horário, você para o que está fazendo e vai tomar seu solzinho. Eu sempre digo para os meus pacientes, colocam um alarme no celular se precisar. Porque a gente esquece, a gente se distrai, a gente deixa para depois. Mas se você tem um alarme te lembrando, fica mais fácil criar o hábito. Segunda dica, inclua na sua alimentação peixes gordos pelo menos 2 vezes por semana. Sardinha enlatada é barata, prática e rica em vitamina D. Você pode fazer um patê com cebola, tomate, salsinha, fica uma delícia. Pode comer com arroz, com salada, com torrada. Salmão também é excelente, mas é mais caro. Se você conseguir comer de vez em quando, ótimo. Atum enlatado também serve. Terceira dica, coma ovo todo dia. A gema do ovo tem vitamina D. Não precisa ter medo de colesterol, a ciência já provou que o colesterol do ovo não aumenta o colesterol do sangue na maioria das pessoas. 1 ou 2 ovos por dia é seguro e saudável. Você pode fazer ovo cozido, ovo mexido, omelete, tanto faz. Quarta dica, se você toma leite, escolha os fortificados com vitamina D. Muitas marcas já adicionam essa vitamina no leite. É uma forma simples de aumentar a ingestão. Olha no rótulo, procura por leite fortificado com vitamina D. Quinta dica, faça o exame de vitamina D pelo menos uma vez por ano. É a única forma de saber com certeza se você está com níveis adequados ou se precisa suplementar. E olha, esse exame não é caro. No particular, custa em torno de 50 a 80 reais, dependendo do laboratório. E o SUS oferece, basta você pedir para o seu médico solicitar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa seu like. Isso faz toda a diferença para o canal crescer e eu poder continuar fazendo esse trabalho. E não esquece de compartilhar com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. Pode ser um familiar, um amigo, um vizinho. Você pode estar ajudando alguém a evitar uma queda, uma fratura, um sofrimento desnecessário. Às vezes a gente não tem noção do impacto que uma informação simples pode ter na vida de alguém. Eu quero te contar mais uma história que me marcou muito. Foi o caso do seu Antônio, 83 anos, viúvo, que morava sozinho. Ele tinha caído 4 vezes em 6 meses. A família estava desesperada, querendo colocar ele num asilo porque achavam que ele não tinha mais condições de morar sozinho. E olha, eu entendo a preocupação da família. Ninguém quer ver o pai, o avô, caindo e se machucando. Mas asilo muitas vezes não é a solução. Muitas vezes a pessoa piora no asilo, fica deprimida, perde a vontade de viver. Quando eu conheci o seu Antônio, ele estava deprimido, com medo, achando que a vida dele tinha acabado. Ele me disse que preferia morrer a ir para o asilo, que queria ficar na casa dele até o fim. Conversei com ele, examinei, pedi os exames. A vitamina D estava em 9 nanogramas por mililitro. Além disso, ele estava desnutrido, comia muito mal, passava o dia todo dentro de casa no escuro. A casa dele era escura, com cortinas pesadas, pouca iluminação natural. Ele não tinha ânimo para abrir as janelas, para deixar o sol entrar. Comecei a trabalhar com ele de forma bem próxima. Prescrevi a suplementação de vitamina D em dose alta. Orientei ele a tomar sol todo o dia na janela. Conversei com a filha dele para melhorar a alimentação, incluir mais proteína, mais frutas, mais legumes. E o mais importante, incentivei ele a se movimentar. Expliquei que ficar parado só ia piorar a situação, que os músculos iam ficar cada vez mais fracos, que o risco de cair ia aumentar. Ele começou a fazer caminhadas curtas dentro de casa, de um cômodo para o outro. Parecia bobagem, mas não era. Era movimento. Era estímulo para os músculos. Depois passou a sair na calçada, só até o portão e voltava. Depois foi até a esquina. Aos pouquinhos, ele foi ganhando confiança, ganhando força. Em 4 meses, quando eu revi o seu Antônio, ele estava completamente transformado. Não tinha caído mais nenhuma vez. Estava andando com firmeza, com segurança.
Tinha voltado a sair para comprar pão, para conversar com os vizinhos, para jogar baralho no bar da esquina. A família desistiu da ideia do asilo. E ele me disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Doutora, a senhora me devolveu a minha vida. Eu achei que eu ia morrer sozinho e inútil, mas agora eu tenho esperança de novo. Agora eu tenho motivo para acordar todo dia. Essas histórias não são exceção. Eu vejo isso acontecer o tempo todo. Pessoas que estavam praticamente desistindo da vida, que achavam que não tinha mais jeito, que estavam esperando só a hora de morrer, voltam a viver, voltam a ter alegria, voltam a ter propósito. E muitas vezes a solução é mais simples do que a gente imagina. É corrigir uma deficiência de vitamina D. É melhorar a alimentação. É se movimentar um pouquinho todo dia. É ter alguém que acredite que é possível melhorar, que não desista da pessoa, que enxergue nela não um problema, mas um ser humano cheio de potencial. Agora eu quero falar sobre a relação entre vitamina D e o risco de quedas, porque isso é muito sério. Segundo dados do Ministério da Saúde, a queda é a principal causa de morte acidental em pessoas acima de 60 anos no Brasil. Todo ano, mais de 30 mil idosos morrem por causa de quedas. 30 mil. É um número assustador. E muitos outros ficam com sequelas graves, fraturas, medo de andar, perda de independência. E a maioria dessas quedas poderia ser evitada. Não estou dizendo que todas, porque às vezes têm outros fatores envolvidos, como problemas de visão, medicamentos que causam tontura, tapetes escorregadios, iluminação inadequada. Mas uma boa parte das quedas está diretamente relacionada à fraqueza muscular e à perda de equilíbrio causadas pela deficiência de vitamina D. Um estudo feito pela Universidade de São Paulo avaliou 300 idosos que tinham caído no último ano. Eles mediram os níveis de vitamina D de todos. E descobriram que 87% deles tinham deficiência. 87%. Isso não é coincidência. Isso é causa e efeito. A falta de vitamina D enfraquece os músculos, piora o equilíbrio, diminui o tempo de reação e a pessoa cai. E quando a pessoa cai, especialmente se já tem osteoporose, que também é agravada pela falta de vitamina D, ela quebra alguma coisa. Quebra o punho, quebra o braço, quebra o fêmur. E aí começa uma espiral descendente terrível. Cirurgia, internação, imobilização, perda de massa muscular, dependência, depressão. Muitas vezes a pessoa não se recupera mais. Muitas vezes a queda marca o início do fim. Eu já vi isso acontecer tantas vezes que dói no coração. Por isso eu insisto tanto nesse assunto. Por isso eu faço questão de pedir exame de vitamina D em todo idoso que eu atendo. Porque eu sei que isso pode fazer a diferença entre uma vida independente e saudável e uma vida de sofrimento e dependência. E olha, não é só para quem já caiu, não. É para todo mundo acima de 60 anos. Mesmo que você nunca tenha caído, mesmo que você ache que está bem, você precisa saber como está a sua vitamina D. Porque a deficiência é silenciosa. Ela vai te enfraquecendo aos poucos, sem você perceber, até que um dia você tropeça, cai e aí já é tarde. A prevenção é sempre melhor que o tratamento. Agora eu quero te dar um alerta importante. Existem alguns grupos de pessoas que têm risco ainda maior de deficiência de vitamina D, pessoas com pele mais escura, porque a melanina dificulta a produção de vitamina D pelo sol. A melanina funciona como um protetor solar natural, o que é bom para proteger contra câncer de pele, mas dificulta a produção de vitamina D. Por isso, pessoas negras precisam de mais tempo de exposição ao sol para produzir a mesma quantidade de vitamina D que uma pessoa de pele clara. Pessoas obesas, porque a vitamina D fica retida no tecido gorduroso e não circula direito no sangue. É como se ela ficasse presa na gordura e não conseguisse chegar nos músculos e nos ossos onde é necessária. Pessoas que tomam certos medicamentos, como corticoides, anticonvulsivantes, alguns remédios para emagrecer, que interferem no metabolismo da vitamina D. Se você toma algum desses remédios, é ainda mais importante fazer o exame regularmente. Pessoas com doenças que afetam a absorção intestinal, como doença celíaca, doença de Crohn, cirurgia bariátrica. Essas condições fazem com que o intestino não absorva direito a vitamina D dos alimentos e dos suplementos.
e pessoas que simplesmente não se expõem ao sol, seja por medo, por trabalhar em ambiente fechado ou por morarem em lugares com pouco sol. Se você se encaixa em algum desses grupos, é ainda mais importante fazer o exame e, se necessário, suplementar com doses maiores. Eu atendi uma paciente, a Dona Regina, 68 anos, que tinha feito cirurgia bariátrica 10 anos antes. Ela tinha perdido muito peso, estava feliz com o resultado estético, mas começou a ter muita dor nos ossos, fraqueza, cansaço extremo. Ela me disse que se sentia como se tivesse 80 anos, não 68. Quando eu pedi os exames, a vitamina D estava em 5 nanogramas por mililitro. Inco. A cirurgia bariátrica tinha comprometido a absorção dela de forma severa. Ela estava tomando vitamina D, mas a dose era insuficiente para compensar a má absorção. Tivemos que aumentar bastante a dose e associar com cálcio e outras vitaminas que também estavam baixas. Levou alguns meses, mas ela melhorou muito. A dor diminuiu, a fraqueza passou, ela voltou a ter disposição, voltou a fazer as coisas que gostava. Mas se não tivesse investigado, ela ia continuar sofrendo sem saber o porquê, achando que era consequência da cirurgia e que não tinha jeito. Agora vamos falar sobre exercício, porque vitamina D sozinha não faz milagre. Ela é essencial, mas precisa ser combinada com movimento. Os músculos precisam ser estimulados para ficarem fortes. Se você toma vitamina D, mas fica o dia todo sentado ou deitado, os músculos vão continuar fracos. A vitamina D vai dar o combustível, mas você precisa ligar o motor. Mas se você combina a vitamina D com exercício, mesmo que seja leve, os resultados são incríveis. Não precisa ser nada complicado. Não precisa ir para a academia. Não precisa fazer exercícios difíceis. Uma caminhada de 15 a 20 minutos por dia já faz muita diferença. Exercícios simples de fortalecimento, como sentar e levantar da cadeira 10 vezes seguidas, já ajudam muito. Isso fortalece o quadríceps, que é o músculo principal do joelho. Exercícios de equilíbrio, como ficar apoiado num pé só por alguns segundos, segurando numa cadeira, também são muito importantes. Eles treinam o corpo a reagir rápido quando você perde o equilíbrio, diminuindo o risco de quedas. Eu sempre oriento meus pacientes a fazerem uma rotina simples todo dia. Acordar, tomar café, tomar sol por 15 minutos e fazer 10 minutos de exercícios leves. Pode ser dentro de casa mesmo. Não precisa de equipamento, não precisa de academia. Só precisa de disposição e disciplina. E os resultados aparecem. Em algumas semanas, você já sente diferença na força, no equilíbrio, na disposição. E em alguns meses, você está fazendo coisas que não fazia há anos. Eu tive um paciente, o seu Carlos, 71 anos, que tinha parado de fazer tudo por medo de cair. Ele não saía de casa, não subia a escada, não andava na rua. Estava ficando cada vez mais fraco e mais deprimido. A esposa dele estava desesperada, não sabia mais o que fazer. Quando eu comecei a trabalhar com ele, a vitamina D estava baixa, mas não era só isso. Ele estava completamente descondicionado, os músculos estavam atrofiados de tanto ficar parado. Comecei a suplementação e ao mesmo tempo incentivei ele a se movimentar. No começo, ele só conseguia dar alguns passos dentro de casa. Mas todo dia ele tentava um pouquinho mais. Eu orientei a esposa a incentivar, a elogiar cada pequeno progresso, a não deixar ele desistir. Em 2 meses, ele estava andando no quarteirão. Em 4 meses, estava subindo e descendo escada. Em 6 meses, estava indo ao mercado sozinho, estava voltando a viver. E ele me disse que recuperar a independência foi a melhor coisa que aconteceu com ele nos últimos anos. Que ele tinha voltado a se sentir homem, útil, capaz. E a esposa dele me agradeceu chorando, disse que tinha recuperado o marido dela, que ele estava mais alegre, mais presente, mais vivo. Então, por favor, não subestime o poder do movimento. Não fique parado esperando que a vitamina D resolva tudo sozinha. Faça a sua parte. Mexa-se. Ande. Levante. Agache. Estique. Seu corpo foi feito para se movimentar.
E quanto mais você se movimenta, mais forte você fica e menos risco você tem de cair e de perder sua independência. O movimento é vida. O movimento é saúde. O movimento é liberdade. Agora eu quero falar sobre um mito muito comum que eu escuto direto. Doutora, mas eu moro num lugar de muito sol, não preciso me preocupar com vitamina D. Errado. Morar num lugar ensolarado não garante que você tenha níveis adequados de vitamina D. Porque não basta ter sol, você precisa se expor a ele. E muita gente, mesmo morando em lugares quentes, passa o dia todo dentro de casa, no ar-condicionado, longe do sol. Ou então sai na rua, mas está completamente coberto, com roupa de manga comprida, chapéu, protetor solar. Tudo isso bloqueia a produção de vitamina D. Então não importa onde você mora, o que importa é se você está se expondo ao sol de forma adequada e se está com os níveis de vitamina D em dia. A única forma de saber é fazendo o exame. Outro mito comum é que vitamina D engorda. Não, vitamina D não engorda. Ela não tem calorias. Ela é uma vitamina, não é comida. O que pode acontecer é que quando você corrige a deficiência de vitamina D, você melhora seu metabolismo, tem mais disposição, se movimenta mais e isso pode até ajudar a emagrecer. Alguns estudos mostram que pessoas com níveis adequados de vitamina D têm mais facilidade para perder peso e para manter o peso perdido. Então, se alguém te disse que vitamina D engorda, pode esquecer porque não é verdade. E tem gente que acha que pode tomar vitamina D para sempre, em qualquer dose, sem problema. Também não é verdade. Como eu já expliquei, vitamina D em excesso é tóxica. Você precisa fazer o exame, saber sua dose certa e depois de alguns meses de suplementação, refazer o exame para ver se os níveis estão adequados. E aí, dependendo do resultado, você ajusta a dose. Pode ser que você precise continuar tomando uma dose de manutenção para o resto da vida, ou pode ser que só com sol e alimentação você consiga manter os níveis. Cada caso é um caso. Não existe receita de bolo. Agora eu quero te dar uma informação muito importante sobre a relação entre vitamina D e outras vitaminas e minerais. A vitamina D trabalha em conjunto com outras substâncias no corpo. Ela precisa de magnésio para ser ativada. Sem magnésio suficiente, a vitamina D não consegue exercer suas funções direito. E muita gente tem deficiência de magnésio também, especialmente quem toma remédios para pressão, para diabetes, para refluxo. Ela precisa de vitamina K2 para direcionar o cálcio para os ossos e não para as artérias. A vitamina K2 funciona como um GPS que diz para o cálcio onde ele deve ir. Sem ela, o cálcio pode se depositar nas artérias, causando calcificação vascular, que é muito perigoso. Ela precisa de cálcio para exercer suas funções nos ossos e músculos. A vitamina D aumenta a absorção de cálcio no intestino, mas se você não está comendo cálcio suficiente, não adianta nada. Então não adianta você tomar só vitamina D e ignorar o resto. Você precisa ter uma alimentação equilibrada, rica em verduras, legumes, frutas, proteínas, para garantir que você está recebendo todos os nutrientes que o corpo precisa. O corpo é um sistema complexo, tudo está interligado. Não dá para tratar uma coisa só e ignorar o resto. Eu sempre falo para os meus pacientes: vitamina D é importante, é fundamental, mas ela não é mágica. Ela faz parte de um conjunto de cuidados que você precisa ter com a sua saúde. Alimentação boa, sol, exercício, hidratação, sono de qualidade, controle do stress. Tudo isso trabalha junto. Se você só cuidar de uma coisa e ignorar o resto, o resultado não vai ser o melhor possível. É como querer que um carro ande só com gasolina, sem óleo, sem água no radiador, sem ar nos pneus. Não funciona. Agora deixa eu te contar um caso que me ensinou muito. Foi o caso da Dona Marli, 77 anos, que chegou no posto reclamando de cansaço extremo, dor no corpo todo e fraqueza nas pernas. Ela mal conseguia andar de tão fraca que estava. Precisou de cadeira de rodas para entrar no posto. Eu pedi vários exames, incluindo vitamina D. E quando o resultado voltou, a vitamina D estava em 4 nanogramas por mililitro. 4.
Era um dos níveis mais baixos que eu já tinha visto. Mas além disso, ela também estava com anemia, com deficiência de vitamina B12, com a tireoide desregulada. Era um conjunto de problemas que estavam se somando e destruindo a qualidade de vida dela. Eu comecei a tratar tudo ao mesmo tempo. Suplementei a vitamina D em dose alta, a vitamina B12, o ferro para a anemia, ajustei a medicação da tireoide, orientei sobre alimentação. Expliquei para ela e para a família que ia levar um tempo, que não era mágica, mas que aos poucos ela ia melhorar. E aos poucos, ela foi melhorando mesmo. Levou uns 4 meses, mas ela voltou a ter energia, a dor passou, a fraqueza melhorou muito. Ela voltou a fazer as coisas que gostava, voltou a sair, a visitar os filhos, a ir na igreja. E ela me disse que tinha voltado a se sentir viva, que antes estava só existindo, mas agora estava vivendo de novo. Esse caso me ensinou que a gente não pode olhar só para uma coisa. A gente precisa olhar para o paciente como um todo, investigar tudo que pode estar errado e tratar de forma completa. E é isso que eu tento fazer com todos os meus pacientes. Não é só prescrever vitamina D e pronto. É entender a história da pessoa, examinar com cuidado, pedir os exames necessários e tratar tudo que precisa ser tratado. É olhar para a pessoa com empatia, com respeito, com vontade genuína de ajudar. Agora eu quero te deixar com algumas orientações práticas que você pode começar a seguir hoje mesmo. Primeiro, se você tem mais de 60 anos e nunca fez exame de vitamina D, procura um médico e pede. Pode ser no posto de saúde, pode ser particular, tanto faz. O importante é fazer. Segundo, comece a tomar sol todo dia, pelo menos 15 minutos, com braços e pernas expostos, antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Transforme isso num hábito sagrado, num momento seu de conexão com a natureza, de gratidão pela vida. Terceiro, melhore sua alimentação. Inclua ovos, peixes, leite, verduras, frutas. Coma comida de verdade, não só pão e café. Seu corpo merece combustível de qualidade. Quarto, se movimente todo dia. Não precisa ser muito, mas precisa ser todo dia. Uma caminhada, uns exercícios simples em casa, qualquer coisa que faça seus músculos trabalharem. Quinto, se o seu exame der deficiência de vitamina D, siga a orientação médica e tome o suplemento na dose certa, pelo tempo certo. Não desiste no meio do caminho. Os resultados vêm com o tempo, com a constância. E sexto, refaça o exame depois de alguns meses para ver se os níveis estão adequados. Só assim você vai saber se o tratamento está funcionando, se precisa ajustar a dose. Se você fizer isso, eu te garanto que você vai sentir diferença. Você vai ter mais força nas pernas, mais equilíbrio, menos dor, menos medo de cair. Você vai recuperar sua independência, sua qualidade de vida, sua alegria de viver. E olha, eu sei que mudar hábitos não é fácil. Eu sei que às vezes dá preguiça, dá desânimo, dá vontade de desistir. Mas eu também sei que quando você vê resultado, quando você sente que está melhorando, fica muito mais fácil continuar. Então dá o primeiro passo hoje. Não deixa para amanhã. Não espera ficar pior. Começa agora. O melhor momento para começar a cuidar da sua saúde é agora. Eu quero terminar esse vídeo te lembrando de uma coisa muito importante. Você não está sozinho. Milhões de brasileiros acima de 60 anos estão passando pelas mesmas dificuldades que você. Fraqueza nas pernas, medo de cair, dor nos joelhos, perda de equilíbrio. E a maioria não sabe que existe solução. A maioria acha que é normal, que é da idade, que não tem o que fazer. Mas agora você sabe que não é assim. Você sabe que existe uma vitamina, a vitamina D, que pode mudar tudo. Você sabe que existem coisas simples que você pode fazer para melhorar. E você sabe que não precisa aceitar uma vida de sofrimento e dependência. Você pode lutar. Você pode melhorar. Você pode voltar a viver com qualidade, com dignidade, com independência. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada. Toda semana eu trago conteúdos novos, baseados em ciência e na minha experiência, para te ajudar a cuidar melhor da sua saúde.
Então se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com quem você ama. Vamos juntos nessa missão de levar informação de qualidade para quem mais precisa. AIDS. Você merece viver bem. Você merece ser feliz. E eu acredito em você. Eu acredito no seu potencial de recuperação, na sua força, na sua capacidade de mudar sua história. Não desiste. Não aceita menos do que você merece. Luta pela sua saúde, pela sua independência, pela sua vida. E lembra, cada pequeno passo que você dá hoje é um investimento no seu futuro, na sua qualidade de vida, na sua felicidade. Até o próximo vídeo.